Bom dia, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero aqui cumprimentar aí os líderes de célula, cada membro da igreja, os supervisores, né, os coordenadores, os pastores da igreja do Lins, em especial a pastora Damares e ao nosso novo pastor aí, pastor Alexandre, né? Deus abençoe a todos e vamos aos nossos estudos aí dessa última semana, né? Nossos estudos que contar aí com algumas mensagens desde o início, que a pastora Damares colocou aí, ó, o detox da alma, aí o detox da alma. Você sabe o que é detox? Ela explicou isso muito bem. Você tira as impurezas do corpo com alguns produtos que você ingere, você prepara no liquidificador, você toma aquela tipo de vitamina, posso dizer assim, e tem produtos que vai tirando as impurezas do corpo, né, das toxinas que estão internas dentro do nosso corpo físico. E detox da alma são os procedimentos que você faz, né, de umas disciplinas espirituais, também nas aulas do Celso, aí lembrando do Celso, que você vai purificando, você vai tirando as toxinas da alma, algumas situações que acabam nos enganando nas nossas escolhas, nos nossos procedimentos. E isso é muito importante. E nós vamos estar falando essa semana os textos que foram separados pela igreja. Efésios, eu estou com ele aqui no computador atrás, Efésios 4, 17 a 24, Romanos 12, de 1 a 2, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, Jeremias, é apenas um comentário rápido, 18, de 1 a 4. Vou passar aí em duas passagenzinhas que eu gostaria de comentar também sobre Tiago. E vamos à leitura da palavra, né, para a gente ser breve, tá bom? Né, e breve, bem objetivo. Amém? Efésios diz assim, Efésios 4, 17 a 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções, com avidez, cometendo toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis, olha aí a renovação aí, e vos renoveis no espírito de vosso entendimento, questões internas, e vos revistas do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade que é Cristo. Então, tecendo esses comentários aqui já de Efésios 4, ele fala assim, não andeis, não vá por esse caminho. Qual caminho? Dos gentios. Que eles andam na vaidade do pensamento deles. Eles são obscurecidos de entendimento. Eles são alheios à vida de Deus. Eles não entendem nada. Eles são ignorantes por causa da ignorância em que vivem. Mas por que isso tudo? Porque eles são com um coração duro. Aí você fala, mas os gentios, eu não sei aonde vai esse vídeo, né, se fica realmente só aqui na igreja do Lins, acredito que não. Então a gente tem que falar, né, quem eram os gentios? Gentios era todo aquele que não era judeu. Então a pessoa sujeito era judeu, o outro era gentio. Então eu não sou judeu, então eu sou gentio. Então eu que sou esse ignorante aqui. No fundo, na verdade, o próprio Paulo ele vai pregar e vai levar a mensagem do evangelho aos gentios. Ele está falando aqui das pessoas que tiveram experiência com Cristo. Quem não teve experiência com Cristo, eles continuam vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos. E estão obscurecidos de entendimento. Estão alheios à vida de Deus. Seguem vários tipos de religião, tem pasme, muitos até são evangélicos.
mas tem um coração duro, não deixa Deus mudar o coração, não deixa Deus se transformar, né? Aí eu falo assim, poxa, então eu falei, né? Tem até evangélicos nesse tumulto aí. Ah, você é o dono da verdade? Não sou o dono da verdade, eu estou falando que a Bíblia é a verdade. E ela me deu um entendimento. Eu era uma pessoa rude, bruta, beberrão. Eu procurava encher um vazio da minha alma com outras situações, né? Então tinha muitos defeitos em mim porque eu buscava esse Deus. Então, se você perguntar qual é a religião que eu fui, eu não vou ficar aqui falando, né? Mas eu tive em várias. Você pensar aí, eu tive em várias religiões, né? Eu não vou ficar falando aqui das religiões que eu passei. E eu só tive realmente um encontro com Cristo. Na verdade, eu tive um encontro com Cristo numa igreja evangélica, mas eu nem sabia que eu já tinha o Espírito Santo habitando dentro de mim. E eu voltei para a minha religião e lá foi testificado que eles não podiam ficar perto de mim. Eles fugiam de mim. O que estava em mim era muito mais forte do que o que estava ali manifestando neles. Então estou falando de uma experiência sobrenatural com Cristo. Quando eu fui numa determinada igreja, eu fui para fazer uma média com um pastor que era assessor de um diretor do Detran de Nova Iguaçu. Eu trabalhava na área de despachante, eu só fui para fazer média. Mas o negócio foi tão bom, que quando perguntaram quem queria aceitar Cristo, eu levantei minha mão. E de lá para cá, minha vida toda foi transformada. Aquele vazio foi preenchido por Cristo. E lógico que eu tive muita coisa para andar e o meu pensamento teve que ser transformado, até hoje é transformado. Até hoje tem coisas que eu tenho que colocar diante de Deus. Mas o que eu quero enfatizar é que quando ele fala aqui de dureza, vaidade dos pensamentos, obscurecido de entendimento, que o coração é duro, é de pessoas que não tiveram esse encontro com Cristo. Aí, como eu falei, vou repetir. Ah, eu tenho que ser evangélico? Você pode ser evangélico. Você pode ir na igreja evangélica participar dos cultos, mas tem que ter uma experiência com Cristo. Porque tem muita gente que não tem experiência com Cristo. Aí como é que você sabe? É fácil, você vê os frutos da pessoa. Em Gálatas 5 diz sobre frutos da carne e frutos do Espírito. Os frutos da carne, acho que é do capítulo 5, versículo de 19 a 21. Depois você dá uma pesquisada lá. Desculpa. Ele fala sobre ira, briga, contenda, bebedice, adultério, coisas, né, que o homem, na carne, ele pratica. E agora, e os frutos que você identifica realmente quem está com Cristo? Como está escrito em Romanos, eu vou ler para você já. Em Gálatas 5, de 21 a 25, diz: temperança, domínio próprio, longanimidade. Cara, demora a se irritar, caminha mais uma milha. Alegria, amor. Isso tudo é fruto do Espírito. Se a pessoa não tem isso, a pessoa não tem domínio próprio, tem inveja, tem ira, tem algo errado. Pode até frequentar igrejas evangélicas, mas não teve experiência com Cristo. O Espírito Santo não está habitando nessa pessoa, possivelmente não. Não vou afirmar isso. Em Romanos 8, Paulo testifica isso, ele confirma. Romanos 8, versículo 9, diz assim: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do domínio do Espírito. Olha aí. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Eu não estou falando que pertence à igreja evangélica, à igreja católica, à igreja presbiteriana, à igreja Nova Vida. Não é isso. É pertencer a Cristo. As pessoas podem estar frequentando determinada religião e pertencer a Cristo, né? Ser totalmente transformada, ter esses frutos do Espírito, não é mesmo? Em Romanos, continuando aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim, o apóstolo Paulo:
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, existe uma vontade de Deus na nossa vida. Nós temos um chamado. Eu tenho um ministério que eu tenho que exercer, sabe? E eu exerço esse ministério. Eu sou feliz exercendo esse ministério. É maravilhoso, é gratificante, independente de qualquer coisa. Eu tenho que ser e sou igreja nos cultos, no meu trabalho, no ônibus, em todos os lugares. Nós somos a igreja de Cristo andando, onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente. Então existe um Espírito Santo, um Cristo habitando em mim de forma bem pessoal, e existe a manifestação dele no meio de um grupo de 2 ou 3. Então por isso que ele fala assim, olha, não se conforme com esse tempo, não se conforme com esse mundo, não se conforme com esse século. Ele está falando do mundo criado? Não! Ele está falando do sistema do mundo, um sistema que oprime, um sistema que faz as pessoas passarem fome lá na África, enquanto outros têm abundância para cá, e fazem com que manipulam a bolsa de valores para que o preço de algumas mercadorias aumentem, e estão se lixando se vai morrer gente, se não vai, se tem pandemia, se não tem. Só querem pensar no lucro. Não tem entendimento que a passagem deles aqui, de todos nós, é curta. Então ele fala, não fique nessa forma, nesse formato desse mundo. Viva nele, porque você precisa viver dele. Mas não se conforme. Não se conforme. Se transforma, renovando a vossa mente. Assim a gente pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, é tremendo, sempre de dentro para fora. Então, para você ter uma experiência com Cristo, seja totalmente transformado, há uma necessidade imperiosa de você deixar Deus moldar o teu coração, o nosso coração. Por isso aqui tem a passagem de Jeremias, que fala de Jeremias, lá no capítulo 18, de 1 a 4. Jeremias vai lá na casa do oleiro, dá uma olhadinha lá. O que você está vendo? Estou vendo lá, ele está preparando ali uma peça, um vaso, e está torto, ficou torto. Aí ele quebra tudo e começa a fazer de novo. Porque o barro, ele é macio, ele é maleável, dá para fazer, dá para mudar, né? Em Tiago ele fala exatamente isso, e às vezes eu falo sobre isso. Às vezes nós não deixamos Deus nos moldar. Às vezes a gente está no nosso ministério, ou a gente pensa que está no ministério, mas a gente quer o outro ministério, começa a gerar ciúmes e inveja, a gente não tem, passa a gerar em nós soberba, e começam a abrir brecha no mundo espiritual, e a nossa palavra sai sem poder, sem força. A palavra que sai de Deus, ela faz o que lhe apraz, não volta vazia. Mas em determinado momento na nossa vida a gente pode de repente estar numa situação e a soberba entrar. Olha só o que acontece. Isso eu estou falando da igreja, não estou falando fora da igreja, estou falando da igreja, né? De quem faz parte do corpo de Cristo. Em Tiago diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Se a pessoa deixar o coração se quebrantar diante de Deus, ele vai fazer do vaso, né? O vaso, ele quebra o vaso, ele levanta o vaso de novo. Mas às vezes a gente demora a entender determinadas coisas. Olha só o que Tiago diz também. Quem entre vós é sábio? Isso aí é no capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras.
Se pelo contrário tende em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintas contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, que vem lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, em paz que se semeia do fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, deixa Deus transformar o nosso coração, sempre sabendo que é de dentro para fora. Quando a gente fala de conversão, a gente fala que o nosso vazio da alma ele é preenchido, as emoções passam a ser equilibradas, né? Nós entendemos o perdão de Deus na nossa vida e nós começamos a refletir sobre coisas até do nosso passado, para nós ministrarmos perdão sobre pai, sobre mãe, sobre irmão, sobre irmã, sobre pessoas que nos ofenderam, abusaram de nós, até sexualmente, deram surra na gente sem qualquer tipo de motivo, falaram palavras de maldição para nós, debaixo da ignorância, e nós temos que voltar lá atrás, para no grupo pequeno, como já disse, e volta e meia eu falo e repito, a gente ser tratado. A oração do justo, confessar os pecados uns para os outros, a oração do justo vale muito os seus efeitos, o enfermo será curado da alma, multidões de pecados serão perdoados. Então repito isso novamente, como é importante a gente estar num grupo pequeno, como é importante a gente confessar pecado um para o outro, como é importante a gente nós irmos transformando de glória em glória pela graça e graça de Deus e sermos totalmente transformados, renovando a nossa mente, sabe, deixando Deus renovar através do quebrantamento, que é importante, né? De repente a gente conversar com Deus e falar: Senhor, na verdade esse meu sentimento é inveja, ou esse meu sentimento é ciúme. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu limpe o banheiro? Se for da vontade de Deus, cara, a gente vai ficar a 1000 por hora, sabe? Tem uma pessoa que limpa ali um monte, uma senhora, ela está sempre limpando o monte, aqui no Cardoso Fontes. Quem não teve a experiência de ir naquele monte ali, está perdendo. O monte é maravilhoso, cheio de espaço para você ficar com um grupo. E a pessoa limpa, aquele é o ministério daquela senhora. Tem outras que vão para o púlpito, tem uma palavra maravilhosa, tem outros que vão cuidar de pessoas, tem outros que vão prestar socorro para as pessoas, cada um tem um ministério. Então deixa Deus tratar, deixa Deus se envolver com cada um, que 2021 que está vindo aí, procure com zelo os melhores dons, procure se encaixar, qual o chamado que nós temos, né? Para que no meio do grupo pequeno, sabendo que o líder de célula, ele é um facilitador, quem jogou bola, principalmente futebol de salão, sabe que tem o pivô, e o líder de célula tem que ser pivô, é o que pega a bola e distribui, não tem que ensinar ninguém, e deixar o fluir, sabe, a oxigenação da célula, com o fluir de Deus. Oh Senhor, sabe, cada um falando em línguas, outro profecia, outro tendo visões de revelação. Mas para isso nosso coração tem que estar limpinho, nossa mente tem que ser transformada, e para isso nós temos que estar quebrantados diante do nosso Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar. E se você não teve uma experiência com Deus, eu vou estar orando agora para os nossos encontros de grupo pequenos. E para quem escutar essa mensagem, procure a Deus, procure conversar com Deus sozinho e fala para Deus que você quer que Ele se revele para você. Não fica assustado. É maravilhoso. Você pode rir e chorar ao mesmo tempo, ou só chorar. O meu foi um chororô danado, né? Mas é uma coisa sensacional. Tem um colega meu, o nome dele é Gilson. Ele falou que ele levou uma vez no púlpito, né? Ele foi pregar e ele levou uma laranja. E ele
pegou a laranja, começou a chupar a laranja. E ele perguntou para as pessoas se as pessoas sabiam o sabor. E lógico que ninguém sabe o sabor, né, o prazer que ele estava sentindo de chupar aquela laranja. Ele falou: a mesma coisa é a conversão, a mesma coisa é a manifestação, essa experiência que a gente tem com Cristo. A gente só sabe que a gente tem, a gente não sabe transmitir isso, a gente não consegue transmitir. Que quem não teve essa experiência, que em nome de Jesus busque por isso, busque para ter essa experiência com Cristo, né? E você que pode ser de outra religião, ou mesmo você que é da religião evangélica, que se não teve essa experiência, analise os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito, da carne, e converse com Deus. E converse com seu líder de cela, converse de repente com alguém sobre os seus procedimentos, e vá deixando Deus moldar e transformar a nossa vida, a sua vida, tá bom? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, louvado e exaltado é o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se revelado no meio de nós, o Senhor tem descortinado o céu para cada um de nós, e o Senhor falou que quando chegasse o tempo do fim, o tempo das grandes tribulações, o tempo das dores de parto, o Senhor ia dando sinais para nós, que o Senhor não ia fazer as coisas sem mostrar aos seus servos. E nós estamos vendo as coisas acontecerem, Senhor. Está diante de nós tudo. Abre o entendimento daqueles que não estão conseguindo perceber as coisas que estão para acontecer, Senhor. Por enquanto nós temos uma liberdade muito boa de ler a palavra, de orar, de adorar o Senhor num templo. Mas pode chegar tempo, Senhor, períodos aí, breve, que nós teremos que estar reunidos nas nossas casas. Com 3, 4 ou 5. Não com 12 ou com 15, mas com 5. E de repente ter a palavra na nossa mente, no nosso coração. Então, Senhor, vai preparando a sua igreja para isso, Senhor. Em nome de Jesus. E aqueles que não tiveram experiência com Cristo, em nome de Jesus, Senhor, vai se revelando para essas pessoas. Para que, Senhor, não fiquem seguindo religiões, mas que tenham uma experiência contigo, como o Senhor falou para a mulher samaritana. Não é em Jerusalém e nem aqui em Samaria que vai adorar a Deus, não é nas igrejas, não é nos igrejas templos, não é nas denominações, mas o verdadeiro adorador vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Revela isso para cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Bons estudos. Deus abençoe a todos.